Se você chegou nesse vídeo procurando algum macete ou uma regra acabada para estudar, esse vídeo não é para você. Mas posso te dizer que não é decorando o conteúdo e muito menos fazendo resumo sem objetivo que você vai estudar melhor. Oi gente, eu sou Amanda, bem-vindos ao canal Leve Letras. Aqui falamos sobre este grande e vasto universo da linguagem humana. E já falamos tanto sobre estudo aqui no canal, sobre teorias, discurso, linguagem. Isso envolve leitura, envolve estudos e também vida acadêmica, né? Por enquanto estou aí como mestranda e aí eu percebi que já são 2 anos que passando aí pelo mestrado, e algumas coisinhas que eu venho aprendendo, que eu venho adaptando, tem dado certo nos estudos e talvez alguma dica que eu fale aqui te ajude também, você que está na graduação, no mestrado, doutorado ou na escola, enfim, eu acredito que é algo válido aí que dá para aplicar em diversas áreas. Mas quando a gente fala em estudo, muito tenta-se, pelo menos quando eu mesma busco na internet, parece que é algo muito fechado, muito maçante, muito regrinha. Você tem que fazer isso assim, assim, assado, para conseguir estudar melhor. Eu não acho que existe regra, cada um aprende de uma forma diferente, mas há coisas que realmente não funcionam. Depois de ter passado pela graduação à distância, especializações à distância, agora no mestrado, escrevi já aí referencial teórico, agora na parte de análise, mas a gente ainda retoma muita teoria, compartilhar algumas dicas com vocês do que eu tenho feito. Isso aqui não é receita de bolo, isso aqui não é cagação de regra, mas é uma tentativa de compartilhar o que eu venho testando e o que tem dado certo por enquanto. Até porque isso, é bom frisar, a nossa forma de estudar pode mudar conforme o nosso objetivo, o tempo que a gente tem para fazer aquilo. Muitas coisas influenciam, tá? Então, também não se prenda a uma forma única de aprender, de estudar, porque isso também é variável, assim como nós nessa vida. Tá? Mas se esse conteúdo te interessa, já se inscreva no canal e deixe seu like para ajudar mais pessoas a encontrar aí conteúdos sobre linguagem, sobre discurso, assuntos importantes a serem discutidos. Isso ajuda a distribuir mais aí o conteúdo do canal, beleza? Mas então, sem mais delongas, começando pela primeira dica que eu posso e acredito que funcione, é uma coisa que parece óbvia, mas tudo que é óbvio também é algo construído, né? Então, é delimitação de um objetivo. Não é para você pensar na cor de caneta, o texto ou qual caderno você vai usar, não é para pensar em nada disso. A primeira coisa é, qual que é o seu objetivo com esse estudo? A gente quer partir muito para a prática, vou estudar, vou pegar tal livro, X artigos, 10 mil, sei lá das quantas coisas, e vou fazer resumo, mapa mental e blá 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 blá, e vai embora. Mas você estabeleceu um objetivo para aquele estudo? Porque uma coisa é, estou estudando para uma disciplina X, e essa disciplina eu sei que ou vai ter um seminário que eu preciso apresentar, ou vai ter um trabalho escrito, ou vai ter uma prova. Não, eu estou estudando, estou na fase de montar o referencial teórico de um trabalho acadêmico. Não, não é nada disso. Eu estou estudando porque curiosidade sobre o tema. Tudo isso vai influenciar na nossa forma de estudar. Porque quando a gente começa a estudar, parece que é tudo igual. Mas, pelo menos nesses 2 anos de mestrado, eu percebi que a forma como eu estudo para uma disciplina é diferente da forma que eu estudo para montar um referencial teórico, ou quando eu estou delimitando um tema para a escrita de um artigo científico, por exemplo. Então, delimitar o que se quer com aquele estudo é um primeiro passo. Muitas vezes a gente passa por cima disso e acaba que a gente perde um tempo, perde um momento precioso, coisas preciosas que poderiam ser melhor proveitosas de uma leitura. E aí lá na frente, e aí geralmente bem na hora que aperta os prazos, a gente enlouquece e fala, nossa, eu vou ter que ler de novo, vou ter que fichar de novo, estudar de novo, porque não foi com um objetivo mais específico. Então, o primeiro passo, delimite um objetivo para aquele estudo.
Segunda dica que eu posso dar é leitura ativa. Isso de, eu vou fazer uma leitura passiva, vou só ler para conhecer aqui o texto, e tenha cuidado com isso. A leitura ativa não quer dizer que tudo que você lê, você vai anotar, vai fazer resumo. Não necessariamente. Tem muita coisa que eu já li e não tenho anotação. Mas a leitura ativa no sentido de ir questionando o tempo todo aquela leitura para que você possa retomar de alguma forma isso depois. Por exemplo, você está tentando delimitar um tema para escrever um trabalho acadêmico. Será que vale a pena passar por uma leitura, ler um artigo inteiro, que já é recomendado, você sabe que ele é importante, e não fazer nenhuma anotação? Aí, quando chegar lá no final da disciplina para escrever o artigo, provavelmente você vai retomar tudo de novo, e aí tem os outros trabalhos, prazos. Então, assim, faça uma leitura ativa, converse com o texto. O texto não é para ser algo dado, pronto e acabado. O sentido se constrói enquanto nós, leitores, ativos nesse processo. Então, assim, não tenha dó, sabe? Rabiscar não é rabiscar não, mas às vezes um desenho te ajude. Mas anote, faça pergunta para o texto, sabe? Não entendeu? Coloca para voltar naquilo, ou a depender do seu tempo, pare realmente a leitura e procure mais informações sobre aquilo, porque às vezes vai dificultar de terminar aquela leitura. Então isso é importante, a leitura ativa é imprescindível, e eu digo isso não só para estudo, que a gente está falando de dica de estudo para aprender melhor, mas isso serve como um todo, tá? A leitura é muitas das vezes a forma mais corriqueira, talvez, que a gente tem contato com o mundo, com o conhecimento. Então, assim, vale questionar a forma como se está lendo as coisas que estão aí, certo? É importante a gente sempre pensar nisso. Essa terceira dica, agora, eu não sei até que ponto ela se aplica, talvez, a artigo, coisas menores, ou um estudo mais corriqueiro. Mas, pelo menos para o mestrado, que a gente pega e muitas vezes lê livros inteiros, ou talvez não inteiros, mas uma boa parte, e que me ajudou muito, foi a marcação de temas por flags. Flagzinho é aquele negocinho de plástico que a gente coloca aqui, por exemplo, tá todo marcadinho, tem umas 5, 6 cores aqui. E aí, cada uma dessas flags, quando eu bato o olho nelas aqui, eu sei do que se trata. Amanda, mas não vou lembrar. Faz que nem eu. Anote. Eu anotei aqui o que queria dizer cada flagzinha. Então tem uma aqui que tá escrito boot, porque eu já tinha lido um livro anterior, e esse livro, muita coisa batia com o que o outro autor dizia. Outra cor aqui é citações interessantes, subjetividade, pontos específicos para a dissertação. Outra parte aqui é propaganda, indústria cultural. Então, assim, essa marcação por cores ajuda, sabe quando você tem que escrever um trabalho? Aqui eu falo muito de escrever trabalho porque a vida acadêmica exige uma produção, né? Mas você quer pensar de um tema específico. Aí eu quero pensar aqui sobre retomar os pontos de subjetividade. Eu sei que é o rosinha claro, então tudo que é rosinha claro aqui, eu vou lá, vou dar uma olhada. Essa coisa aqui é interessante. Ou me faz, tô retomando para tentar linkar com outro livro, outra teoria que eu li. Isso ajuda, gente, sério, parece banal, mas isso ajuda demais. Amanda, eu não tenho flag. Para de inventar moda. Pega um marcador de texto diferente e passa. Vai dar mais trabalho, porque você vai ter que abrir o livro, mas ajuda. Não tem marcador de texto. Pinta, faz colorido. Ai, não tem. Isso já aconteceu comigo. Grifa com um lápis de escrever mesmo e denomina uma cor ali, um código para ela, sabe? Verde. Só escreve assim, verde. E aí você sabe que tudo que tiver com um caractere e escrito verde é porque tá falando sobre um tema específico, sabe? Não tenta inventar moda que tem que comprar isso, não tô incentivando ninguém aqui a comprar nada. Mas ajuda demais essa marcação para retomar, e isso está ligado ao quarto passo, ou quarta dica, né? Porque não é necessariamente uma ordem, que é fichamento.
Essa marcação de flags por temas te ajuda até também na hora de fichar, porque você talvez possa categorizar. Não, vou escrever uma parte aqui, montar um texto só de citações com o que trata sobre o tema X nesse livro. Essa parte vai ficar sobre o tema Y. Eu, particularmente, faço o fichamento do livro todo. E aí, depois, a depender da demanda, do que eu for fazer, eu vou retomando e aí eu grifo, sabe, no Word, que tem aquela opção de marcar mesmo, né? Ou colocar a letra de uma cor ou colocar o fundo de uma cor. E aí eu faço aquilo para escrever, facilita mesmo. E aí, essa quarta parte, essa quarta dica de fazer fichamento, gente, me arrependo tanto de algumas leituras que eu fiz no primeiro ano do mestrado e não fichei, porque assim, é um tempo que te economiza muito futuramente. E até não só de economizar tempo na hora de escrever alguma coisa, mas também de pensar melhor sobre aquele assunto, linkar com outros textos, isso ajuda demais. Porque, por exemplo, eu precisava escrever, expandir um tópico da minha dissertação, aí eu pensei, o que eu preciso fazer? Tinham 3 leituras fundamentais que eu precisava fazer, e aí o que eu fiz? Eu já tinha feito essas leituras e grifado os livros, já tinha no próprio livro colocado comentários, isso dá para linkar com X coisa, isso eu acredito que isso, aquilo, outro, anotava com as minhas próprias palavras sobre o que eu tinha entendido. Então, na hora de anotar, fazer o fichamento, eu levava tudo isso para lá. Aí eu abri um documento no Word, colocava fichamento do livro X e escrevia as citações, o que eu tinha escrito no livro com as minhas palavras, deixava sinalizado linkar com X autor. E aí eu fiz isso com o livro Z, com o livro W, e aí esses 3 livros depois eu pensei, agora eu preciso escrever e expandir esse tópico aqui que foi pedido para a dissertação. O fichamento estava ali, sabe? E aí tinha um lugar que eu já tinha sinalizado que fazia link com outro livro. Na hora de montar a parte de referencial teórico desse tópico, foi muito mais fácil. Se eu não tivesse grifado nada no livro, se eu não tivesse anotado, explicado coisas com as minhas palavras no livro, e não tivesse feito esse fichamento, eu ia gastar um tempão e provavelmente ia surtar na hora de escrever essa parte que é mais de linkar ideias, né? E, lógico, trazer as nossas palavras também, né? A gente não pode ficar só repetindo o que os outros dizem. Mas, então assim, é muito importante. Então, retomando até aqui, tenha um objetivo, delimite um objetivo para a leitura, para aquele estudo que você está fazendo. A forma como você delimita isso vai influenciar na forma que você estuda, no foco que se tem, o que precisa ser, ter mais foco na hora de fazer uma leitura, fazer um resumo. Segundo, faça uma leitura ativa. Leitura ativa não é só grifar. E achar que, grifei essa citação, isso é uma leitura ativa. Grifar, todo mundo grifa. Mas realmente, grifar, escrever com suas próprias palavras, explicando um trecho que está muito difícil, assinalar que isso linka já com outro autor, com outra coisa que você já fez, tudo isso ajuda. Terceiro, marcar com flags, marcar os temas por flags, por cores diferentes, vai te ajudar a economizar tempo para quando você for fazer e escrever futuramente outros trabalhos. E quarto, o fichamento. E esse fichamento inclui tudo isso que você já fez naquela leitura ativa. Citações diretas, citações indiretas, as anotações que você fez com suas próprias palavras, tudo isso incorpora e aí você vai escrever o texto já está quase pronto. Porque aí o que a gente vai fazendo é uma amarração desses textos, dessas leituras. E aí, por fim, mas não menos importante, a quinta dica nesses estudos não é necessariamente revisão, né? A revisão é importante, né? Manter contato, mas aqui, pensando especificamente no mundo acadêmico, é a releitura. Por quê? Vou pegar de novo o livro. Esse livro, Sociedade Excitada, é maravilhoso, muito complexo, mas muito bom. Eu li ele, por exemplo, em janeiro de 2023. Li, já fui grifando e assinalando com as flagzinhas os temas, o que já linkava com coisas que eu tinha lido.
temas da dissertação e tal. Eu estou relendo ele agora. E, no caso, teve um intervalo de 1 ano da primeira leitura para essa agora. A releitura, quanto maior o tempo, mais proveitosa. Então, já fica a dica aí também. Mas quando você lê uma vez, de certa forma é o primeiro contato que você está tendo com aquilo. Na segunda vez, e se tem um tempo maior entre leitura e releitura, você já leu outros artigos, já leu outros trabalhos, teve contato com outras perspectivas, teve explicação talvez de uma coisa que você não tinha entendido. Quando você volta na releitura, você linka com muito mais coisas, com muito mais autores e outras teorias que antes você não conhecia, então não tinha como linkar. Então, por exemplo, esse livro, na primeira leitura que eu fiz, como eu já tinha lido Vigiar e Punir do Foucault, eu consegui linkar com algumas coisas de lá e, como eu disse, linkei também com algumas coisas do Butch, da superindústria do imaginário, que eu já tinha lido. Mas, relendo agora, eu já estou linkando com outras coisas e pensando outros temas que eu quero pesquisar e estudar futuramente, que antes eu não tinha nem passado pela cabeça, não tinha dado muita atenção. Então, isso ajuda demais. Então, se você conseguir, e provavelmente você vai precisar, fazer essas releituras, ajuda a entender melhor, retoma esse fichamento que você já fez, as anotações passadas da leitura ativa que você já fez, para fazer essa nova releitura, sabe? Vai contrapondo, vendo que, nossa, eu fiz esse fichamento, escrevi e parece que eu tinha entendido de uma forma, mas eu acho que não era bem isso. Agora, nessa segunda leitura, ficou melhor. E porque nós precisamos ser seres ativos no nosso aprendizado. Não é simplesmente pegar a teoria e ir lendo e achando, ali, beleza. Não, mas ser ativo mesmo, questionar, perguntar, eu concordo realmente isso que o autor está dizendo? Será que eu tenho uma outra teoria que dá para pensar melhor isso? Ou eu posso linkar com X, Y, Z? Aliás, muito do conhecimento se dá nas associações. Decorar é só decorar. Quando você consegue associar uma leitura, um estudo com outras coisas do mundo, seja repertório sociocultural, seja outras leituras, enfim, isso fica mais condensado e dificilmente você vai esquecer. E aí aqui só algumas dicas extras que não são efetivamente dicas de estudo, mas que podem ser também. Se a leitura desses artigos, trabalhos está difícil, baixa o ego, procure outros trabalhos que talvez tenham uma linguagem mais acessível, um vídeo na internet, algo que você confie, né? Que não dá para sair acreditando em tudo que está na internet, tenha senso crítico, mas não queira pegar um livro e achar que entendeu tudo, ou porque não entendeu nada, ou muito pouco, também é um fracasso. Então, procure outros materiais que te ajudem naquele próprio processo de leitura, de estudo. Por isso que precisa de tempo. Construir conhecimento, compreensão, leva tempo e tenha paciência com isso. Já falei sobre paciência num vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos cards, porque a gente precisa de tempo e paciência para entender. Uma outra dica que eu posso dar tenha uma atenção à referência bibliográfica do que você está lendo. Às vezes a gente precisa se aprofundar no assunto, se aprofundar mais numa teoria e fica, o que eu leio mais? Nossa, esse artigo foi muito bom. Vá nas referências bibliográficas desse artigo. Às vezes o ouro está ali, às vezes você nem vai usar o artigo em si, mas algo que foi indicado na referência bibliográfica te despertou uma curiosidade, você foi atrás, leu e às vezes era o que você precisava. Já aconteceu comigo e pode ser que te ajude e aconteça com você também. Então não ignore as referências bibliográficas. E por fim, mas não menos importante, seja curiosa, seja curioso. A leitura é para ser um processo ativo de aprendizagem. Não entendeu? Busque ajuda de alguém, de um colega, de um professor, na internet, sempre tendo senso crítico para saber onde você está acessando essa informação, mas pergunte, questione, tanto enquanto está fazendo aquela leitura, na hora de fazer o fichamento, colocar com suas palavras e em todo o processo, sabe? Assimilar conteúdos, teorias, links levam tempo.
e deixe que esse tempo também trabalhe, de certa forma, ao seu favor. Então, uma boa organização para esse processo de estudo, de aprendizado é importante, senão deixa passar, vai passando, passou o semestre inteiro, aí você quer ler todos os textos que não leu durante o semestre para fazer o trabalho final da disciplina, para estudar para a prova, para escrever aquele artigo que é pedido, aí lógico que você vai enlouquecer, lógico que não vai ser saudável e muito menos haverá aprendizado aí. Porque quando a gente vai aos poucos, com constância, isso ajuda muito mais nessa construção. Mas então, organização, retome essas dicas, espero que de alguma forma essas dicas te ajudem a estudar. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem humana. Tchau!